Olá, senhoras, senhores, senhoritos, moços e moçoilas. Este é mais um vídeo aqui no nosso canal sob demanda. E coisas que eu geralmente esqueço de falar, né? Se você gosta aí dos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, curta nosso vídeo, faça algum comentário, qualquer coisa para engajar a gente aí. E é isso, estamos precisando de engajamento, precisando crescer, né? E vamos que vamos. Aqui estamos no crepúsculo aqui. Olha o céu, que bonito. Bacana, né? Estamos aí próximo do colapso da função de onda, né? Se alguém entendeu, maravilha. Se não entendeu, um dia você vai entender. Tava nos debates aí, umas conversas, algumas até um pouco mais acaloradas, né? Sobre os conceitos, né? Tanto de personagens que são levantados na arte, bem como o conceito do anti-herói também, que não só do meu ponto de vista, inclusive hoje encontrei um conhecido, a gente teve uma conversa muito legal, que ele disse, né, mais do que eu, né, que o anti-heroísmo está na moda, e de fato está na moda, né, está na moda há um tempo já, bem como não só o anti-heroísmo está na moda, mas bem como o heroísmo, ele está ficando uma coisa um tanto ou cafona, ou deixada de lado e tal, bem como muitas virtudes, né, e valores que as pessoas apreciam de uma forma muito pessoal, mas quando vai pro geral, né, pro público, parece que elas ficam com receio de defender isso, sabe? É um negócio meio estranho, parece estranho, mas não é, a gente sabe que é programado, né, mas vamos fingir que é estranho. E aí, o lance também de muitas pessoas enxergarem que como que elas estão relativizando muitas questões morais através de um poder muito grande, que é um poder de comunicação, que é de passar valores e que sedimenta muitas informações na nossa mente e que carrega um poder enorme, que é o simbolismo, né? E obviamente estou falando de arte, dentre as suas vertentes, do cinema, dos quadrinhos, na literatura e por aí vai. E por que? Não só porque isso está acontecendo, lógico que o modernismo tem um motivo aí de acontecer, as informações estão muito mais velozes, né? A gente tem tido acesso a prazeres de uma maneira muito mais fácil, né? Não só pela internet em termos de informação, mas também acesso a produtos, né? A experiências, a oportunidades, né? Com um custo relativamente baixo, né? Que eu acho que você já deve ter entendido do que eu estou falando. E aí deixa a gente com menos tendência à virtude, por um lado, porque eu acredito que nós, seres humanos, temos uma aptidão inata para, não só para a maldade, mas não é só para a maldade, tanto para a maldade quanto para a bondade, tá? E o que a gente pode convencionar de chamar de pecado, né, justamente por causa, não porque o pecado seja uma coisa ruim, até porque o pecado traz prazer, bem como a utilização de alguns tipos de substâncias não lícitas, digamos assim, né? Então, tanto por isso que essas coisas têm acontecido, as pessoas têm ficado menos resistentes, né, a alguns tipos de personificações ou de atitudes e tal, bem como também porque é um meio indireto de justificar coisas que muitas pessoas fazem em maior ou menor grau ou que estariam dispostas a fazer também, né? E junto com isso embutido, uma parada bem engendrada do ponto de vista de narrativa, que as pessoas ficarem inibidas a fazerem julgamentos que seriam e são absolutamente naturais, com base em algumas frases de efeito, né, ali com esse lastro de politicamente correto. E isso, sem as pessoas perceberem, acaba fazendo com que as mesmas tenham o seu próprio senso cognitivo ali meio que destroçado ali, sabe, meio que engessado, fica ali uma coisa bem sem ela perceber, né? Fica até pervertido em algumas situações. Então, por que isso tem acontecido? Como eu disse, a gente sabe que não é por acaso, né? Tem um planejamento para isso daí. A gente infelizmente não tem muito não é que a gente não tem como se defender. O conhecimento vira defesa se você obtê-lo e colocá-lo em ação. E é lógico que se você for uma pessoa relativista,
né? E obviamente você deve ter saído desse vídeo, né? Porque eu acho que o que eu tô falando é um monte de groselha, um monte de baboseira. Tá tudo certo, né? É legal o lance da democracia justamente por causa disso, porque a gente pensa diferente, a gente pode debater, e às vezes você pensa dessa forma, mas ainda tá aí no vídeo, né, esperando mais do que eu vou falar, até onde eu vou chegar, porque eu não sei exatamente quantos minutos esse vídeo vai ter, né, mas eu preciso concluir meu raciocínio. Por que as pessoas fazem isso? Né? Então, voltando para os argumentos, né, é porque a gente tá afeito a algumas questões, até o sentimento de ódio, né, bem como as pessoas confundirem ódio com amor, né? Porque falam que algum tipo de amor venceu, e um amor que eu tenho certeza que venceu, né? E você entenda como você bem entender, entenda como você quiser, melhor dizendo, que é o amor ao ódio. Esse eu tenho certeza que venceu. O amor ao ódio venceu, e não é pela democracia, a não ser uma democracia unilateralista, a democracia onde um grupo específico, que eu não acredito ser maioria, tá? Eles podem ser maioria em nichos específicos, mas falando de um país como o Brasil, acho que não são maioria no sentido absoluto, né? Olha aí, outro helicóptero aí, mais um aí que pegou emprestado e não devolveu. Mas voltando, esse amor ao ódio, né, dentre esse número de pessoas, né, que detém uma gama assim muito substantiva, né, de controle de massa, de comunicação, bem como este aqui em grande parte, né, que envolve interesses muito além, que tem a ver com aquele negócio da engenharia que você sabe muito bem qual que é, elas acabam se sentindo identificadas em alguns pontos, né, porque esse amor ao ódio ele permite fazer com que as pessoas se extravasem em muitos pontos e que elas tenham a permissão de xingar, ofender, né, algumas outras, justamente porque o ódio é implantado sem elas saberem, na mente e no coração delas, né? E quando você vai perguntar o porquê que ela sente aquilo, ela dá uma explicação que não é bem explicação, uma explicação rasa. Ela geralmente vai replicar de outra pessoa, mas ela não entende exatamente como aquilo veio parar, digamos, na mente dela, né? Ela vai falar que fulano, beltrano, ciclano, uma influência não boa, né? Geralmente advinda de uma rede social, né? Pode ser essa daqui, pode ser aquela lá da parada bem rapidinha, né? Do crack video, né? Aquele bem imediatista, enfim, que tem lá seus méritos também, aí eu só estou fazendo uma observação, e que entra na mente dela de uma forma tão poderosa, por causa de uma influência A, B ou C, que se veste de uma forma colorida, que fala de forma bonitinha, e que muitas vezes, eu acho que muitos desses são vítimas de... Vítima é meio pesado falar, né? Porque supõe que eu acredito que aquela pessoa não tenha noção do que ela está fazendo. Eu acho que muitas pessoas não têm noção do que acabam fazendo, dos valores que elas acabam passando, porque elas não compreendem a profundidade do poder de comunicação que elas têm. E eu acho que ao longo do tempo, com o amadurecimento de muitas delas, elas mesmas vão perceber isso, né? Então, sim, de uma certa forma elas seriam vítimas, sim, de um contexto, né, onde esse imediatismo de informação ele é imperativo, né, passa. E aí elas acabam, né, disseminando um monte de informações bem específicas, vamos colocar assim, né, para moldar a mente das outras pessoas que falam de amor, né, mas elas não entendem que o amor que está sendo cultivado e do qual elas falam, em essência, é um amor ao ódio, que alguns ódios são mais amorosos do que outros, né, e são mais permitidos do que outros. E isso é muito interessante. E aí, quando a gente vai entender o lance do herói, anti-herói, e do porquê as pessoas começam a relativizar a moral, né? E não vou negar que também eu, assim, já vi vários tipos de personagens, tipo, o clássico do Breaking Bad, né? Que você torce lá pro Walter White, né? Que é interessante, é incrível, mas não quer dizer que você, na vida real, vai torcer pra um cara daquele, porque você sabe que o tanto de vidas que ele vai prejudicar com aquilo que ele faz, né? A discussão sobre a licitude do tipo de substância que ele fazia lá, eu acho que é bem válida, tá? Sobre colocar isso em debate e tal, mas isso é outra história. A gente está falando do personagem e dos valores que ele passa, né? Como é que a gente utiliza esse personagem? Ou outro clássico que é o Coringa, né? Como é que ele vira um tipo de personagem que é quase arquetípico, né? Eu diria que é semi-arquetípico
numa sociedade como essa aqui, porque ele tem um simbolismo muito grande de anarquia, né? Acho que o símbolo maior de anarquia, se a gente for parar para ver, né? Que é muito interessante. A interpretação do Heath Ledger, sobretudo, né? E agora a última do Joaquin Phoenix foram muito boas, muito maravilhosas, mas não quer dizer que aquilo é bom e sensacional por natureza, não é. É que aquilo é muito bem feito de maneira que causa empatia na gente e a gente compra a ideia e se sensibiliza, que impacta a gente. Mas não quer dizer que você tem que ser igual, que aquilo que ele está fazendo é bom necessariamente. A maioria das pessoas, obviamente, tem essa noção, mas elas não entendem também, por exemplo, outra aqui, La Casa de Papel, né, que a gente entre aspas, né, acaba torcendo para bandidos e tal, de uma forma não muito consciente, né? E que no correto não é isso. Eu discuto muito sobre essas questões, né? Então esses pontos, né? Esses personagens que passam esses tipos de valores com esse tipo de relatividade, eles estão moldando uma mentalidade numa parte muito significativa da nossa sociedade, de maneira que essa relatividade vai causar, inevitavelmente, do meu ponto de vista, algum tipo de destruição que causará um outro tipo de reconstrução. Bem como a gente fala daquele ditado lá, o ditado chinês, né? Que é, por exemplo, homens fortes... tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes, etc, etc, etc. E aí a gente percebe também que, de certa maneira, é um tanto cíclico, porque em outras épocas, outras nações também glamorizaram muitas coisas que não eram tão positivas, não eram exemplos de virtude, não eram heróicas, né? De um ponto de vista positivo, do ponto de vista justo, da justiça, vamos colocar assim, e por aí vai, né? Então, do meu ponto de vista, é uma coisa muito cíclica. Eu acho que isso tem um prazo de validade, mas indiscutivelmente, né, o personagem que luta buscando até fazer um bem que muitas vezes tem um quê de altruísmo, sim, né, mas que ele tem essa característica de... O personagem, tá? Ele carrega uma característica de vilão em alguns pontos, né? Alguns tipos de defeitos baseados em egocentrismo, em alguma luxúria, em algum desejo muito pessoal, que muitas outras pessoas, as quais têm identificação com ele, acabam ou glamorizando, né? Não é uma coisa estranha de acontecer, lamentavelmente, por um lado. Então é isso, acho que é o que eu queria falar. Já falamos bastante, acho que eu acabei fechando o raciocínio, né? Não está à moda à toa, existe todo um esquema para que isso acontecesse. Mas é isso, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Esse é o canal Sob Demanda, né? Tamo junto aí. Se você não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo aí. Um beijo na sua bela alma, fique com Deus. Tamo junto, este é só o começo.